Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Assuntos de Família. E hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico que divide opiniões. O homem é produto do meio em que vive. Será? Vamos ver um pouco mais? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Assuntos de Família. E já aquela recomendação básica, hein? Se inscreva aí no canal para que possamos fortalecer esse canal cada vez mais. Compartilhe aí com o maior número possível de pessoas, amigos, parentes. Ative o sininho para que você fique ciente e notificado de que toda semana teremos conteúdos novos, para que você não perca nada aqui neste canal, ok? Hoje nós vamos tratar sobre o homem é produto do meio em que vive. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais complexa. Jovens, crianças, jovens, adolescentes e, por sua vez, também adultos, cada vez mais em conflito dos relacionamentos interpessoais, pais um pouco perdidos na questão da educação dos filhos, sem saber como aplicar limites. Muitas das vezes esses pais nem têm limite, ou seja, como é que você vai dar o que você não tem? São uma geração de pais que estão um pouco perdidos na educação dos seus filhos, formação do bom caráter. E com isso nós temos o quê? O resultado disso? Nós temos uma sociedade cada vez mais complexa na questão de valores, rebeldia, violência, uso indevido de drogas, uso precocemente de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas. E, consequentemente, o resultado disso, cada vez mais, as unidades aí de contenção de menores, cada vez mais cheia, os nossos presídios cada vez mais cheios, superlotados, enfim, uma convulsão social de problemas de relacionamento interpessoal, cada vez mais. Porém, de onde vem tudo isso? Como tratar tudo isso? É só construir presídio? É só construir internatos para menores? E como é que nós vamos trabalhar a base disso? Por isso que dentro dessa ótica, desse estudo, desse trabalho que eu faço, inclusive consta aqui no meu livro A Fórmula da Família Saudável, eu acredito sim, dentro dessa tese de estudo que eu faço, que o homem é produto do meio em que vive. Muitas das crianças, ela tende a repetir aquilo que aprende em casa ou no ambiente onde é criado. Ambiente desprovido de valores, regras, limites, respeito, com certeza nós teremos jovens e adultos que não respeitam, que não têm valores, que não vão saber tratar com limites, não vão saber seus limites, e isso vai gerar um problema de conflito. Desde a creche, da escola, do ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, até na faculdade. Ou seja, é a base que nós temos que trabalhar. Não adianta só enxugarmos gelo. É importante termos clínicas de recuperação, grupos de apoio, tratamento, presídios, internatos, sim, mas vamos tratar a causa. Senão a gente vai ficar enxugando gelo até quando, né? Então eu acredito sim que o homem é produto do meio em que vive. Para reforçar ainda mais essa minha tese, eu trouxe aqui comigo duas referências de dois grandes psicólogos que eu queria compartilhar com vocês. Daniel Goleman, um autor do livro Inteligência Emocional, um livro que eu super indico, diz assim em um dos seus livros: as emoções são o alicerce do sucesso e a construção da personalidade. As emoções são o alicerce do sucesso e a construção da personalidade. Ele fala muito sobre a inteligência emocional. Nós precisamos aprender a trabalhar muito a inteligência emocional. Não somente preocupar-se com o cognitivo, é importantíssimo, só que também emocionalmente inteligentes. Nós temos que ser emocionalmente inteligentes, saudáveis, inteligentes emocionalmente, para que não sejamos pessoas depressivas, mal-humoradas. Gente, é horrível você trabalhar, conviver, estudar ao lado de pessoas mal-humoradas. Ninguém merece, ninguém aguenta, né? Então, é uma das referências que reforça essa minha tese. Uma outra é Jean Piaget, um psicólogo suíço que faleceu em 1980. O curioso de Jean Piaget, ele tem uma semelhança até mesmo comigo. Tem um vídeo aqui que eu falo quando tudo começou. Por que eu faço esse trabalho? Por que eu realizo ele?
onde me despertou tudo isso. Então, enfim, esse vídeo eu conto onde tudo começou. E há uma semelhança com esse psicólogo suíço, que ele fala que, ao mesmo tempo que ele estudava as crianças, os comportamentos, que ele escrevia os seus conceitos, ele observava paralelamente os seus filhos, do qual estavam em criação. Ou seja, ele observava o cenário lá fora, observava o cenário que ele estudava, observava toda a sociedade, paralelamente os seus filhos, a sua casa, no seio da sua família. E isso aconteceu uma semelhança comigo. Nesse vídeo, quando tudo começou, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo. Que ele acompanhava os filhos dele. E olha uma frase interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa questão da formação dos valores de Jean Piaget, psicólogo suíço. Os valores morais são construídos a partir das interações do sujeito com os diversos ambientes sociais e será durante essa convivência diária, principalmente com os adultos, que ela construirá seus valores, princípios e normas morais. Olha que interessante, hein? E é principalmente com os adultos, principalmente com a convivência com os adultos, que ela construirá os seus valores, princípios e normas morais. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre que o homem é produto do meio em que vive. As crianças, os problemas hoje que nós temos com a adolescência, eu trabalho na área da segurança, das abordagens, dos contatos que nós fazemos nas ruas aí com os jovens, 99,9% que a gente conversa e aborda e pergunta: pai, mãe, mora sozinho e tal, sempre tem uma base desestruturada. É sempre que não se relaciona bem com o pai, não se relaciona bem com a mãe, sempre tem algum trauma que ele traz consigo e muitas das vezes aquela atitude é um meio dele às vezes extravasar ou buscar refúgio ou então fugir de alguma realidade. Isso é muito triste. Então, por isso que é importante trabalharmos a base. É a base que vai produzir, independente da classe social, desde a mais abastada a mais pobre, temos que preservar os valores, as regras, as normas, aqueles valores que constrói, corrige e mostra caminho para a formação do bom caráter. Eu conheço diversas famílias da mais alta classe social, riquíssimas do ponto de vista material, riquíssimas, miseráveis, desgraçadas do ponto de vista emocional. Não tem um bom relacionamento, não vive bem, vive com conflitos, uso indevido de drogas, agressividade, e dentre outras situações que tira a paz, que destrói a paz das famílias. Eu conheço famílias paupérrimas, pobres, bem pobres, que se sobrevivem com um salário mínimo e meio ou 2, família de 2 ou 3 filhos, riquíssimas do ponto de vista de valores, felizes do ponto de vista das relações interpessoais, embora as dificuldades financeiras, mas não abram mão dos seus valores, do senhor, senhora, com licença, por favor, bença pai, bença mãe, isso não me pertence. De quem que é essa caneta, menino? Eu encontrei lá na sala. Então você leva lá na escola e coloca de volta porque não é sua, não te pertence. São esses valorzinhos que na construção da formação do caráter. Como diz Roberto Carlos em uma canção. Detalhes tão pequenos são coisas muito grandes para esquecer. Dentro desse meu livro também, eu trago algumas histórias bizarras, interessantes, que eu fiquei até surpreso quando eu pesquisei e descobri elas. De crianças que foram, não são mitos não, viu gente, são fatos reais, de crianças que foram abandonadas, quando foram abandonadas pelos seus pais por N de motivos, e essas foram abandonadas em florestas. Aqui eu conto uma história de uma jovem Austrália, da Suíça, da Europa, um país da Europa, Austrália. Uma jovem australiana, deu pau aqui, hein? Uma jovem australiana, aqui conta uma história, ela é viva hoje, chama Oksana Malaya. Os seus pais eram viciados em álcool, eram alcoólatras,
E essa menina cresceu do 0 aos 5 anos no meio dos cachorros que os pais tinham no fundo de casa, no meio dos cachorros. Era uma área bem afastada da cidade. 5 anos essa criança conviveu com os cachorros. E os vizinhos, depois de um certo tempo, acharam aquilo estranho, chamaram a polícia e a criança foi levada para o orfanato, foi retirada dos pais, obviamente, e hoje, e quando ela foi levada, logo nos seus trejeitos, é assustador. Assustador assim, é estranho, né, pra gente ver isso. Como ela bebia água, hoje não, hoje ela está mais sociável. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Bebia água como cachorro, assim, com a boca para fora, colocava a língua debaixo da torneira, e quando a água caía assim sobre sua cabeça, ela balançava, expelindo a água como os cachorros fazem. E dava aquele grunhido, sabe assim, e latia como um cachorro. Andava muito à vontade de 4. Olha, gente, é interessante a gente observar isso. E depois, é claro que essa menina foi ressocializada. Mas o curioso, os cacuetes que ela aprendeu lá na base, aquilo que ela teve na infância, que foi no seu principal desenvolvimento e absorção do mundo em que ela estava, ela traz consigo até hoje. E essa menina é viva. Hoje ela deve estar com 27 anos aproximadamente. E ela traz problemas emocionais até hoje daquele período de infância. Temos outros também, outros casos. A Mala e Kamala, na Índia. 2 crianças que foram, uma de 8, uma de 2 anos, que foram encontradas por um reverendo. Estavam sendo criadas por lobos. Foram criadas por lobos. Elas tinham trejeitos, quando foram recuperadas também, elas tinham trejeitos de animais, gostavam de carne crua, não se relacionavam bem com as outras crianças, quando foi levada para o orfanato, andavam de 4, uivavam para a lua, ou seja, tudo que elas conviveram naquele covil, junto com os lobos, elas trouxeram aqueles trejeitos. E isso, uma logo depois, segundo os relatos, depois de 1 ano e meio, faleceu, a mais nova, que tinha aproximadamente 2 anos, e a de 8 anos faleceu 7 anos depois. São histórias que a gente fica assim, de boca aberta de situações. Há um vídeo também que eu estava pesquisando, em que uma criança caiu num zoológico, de uns gorilas, acredito eu, não foi no Brasil, mas esse vídeo está até na internet, no YouTube. E os gorilas, quando todo mundo apavorado, quando imaginavam que os gorilas fossem fazer algum mal, aquele macacão, ou a macacona, né, não sei o sexo, pegou aquela criança, trouxe assim no colo e com todo o seu trejeito levou para na sua toca, lá onde ela dormia. Claro que depois os seguranças foram lá e retiraram a criança. Então vocês vejam que essas histórias são reais. Aqui no meu livro consta, tem umas 5 histórias dessas reais. O que eu quero trazer com isso? Dessas crianças, todas elas têm problemas hoje emocionais daquele período de infância. Trouxeram consigo aqueles traumas emocionais. Então, ou seja, isso fica muito mais provado e caracterizado que o homem é produto do meio em que vive. É claro que existem as exceções, dá para se trabalhar isso depois. Edson, eu conheço pessoas que veio de uma situação nefasta e hoje está bem. Sim, eu também conheço. Mas, via de regra, a tendência é não dar certo, porque a base é fundamental. A base é essencial para trabalharmos na educação, na formação das nossas crianças e dos nossos filhos. É isso que a gente precisa aprender a entender. Há uma série da Netflix chamada Mindhunter, Mentes Assassinas, em que, e eu até indico ela também para vocês, que 2 agentes da FBI e mais uma psicóloga estudam o comportamento dos psicopatas da época nos Estados Unidos, na época de 70, 74 aproximadamente. Eu acho que é isso que retrata, essa época aí que retrata a série. E curioso, 100% dos psicopatas estudados, fatos verídicos, 100% deles tiveram seus traumas desencadeados na infância. Vocês vão ver que vão ficar assim, boquiabertos. Ou foram maltratados pelo pai, ou pela mãe, pelo padrasto, ou foram abusados sexualmente, enfim. Todos eles trazem consigo traumas emocionais na infância e por isso tornaram-se esses psicopatas que cometem crimes, homicídios horrendos, que a gente fica assim, tem que ser forte até para ver. Então percebam que é mais uma evidência de que a base é essencial. O homem é produto do meio, sim, via de regra. Por isso que precisamos investir cada vez mais na essência, na base, na formação das nossas crianças e dos nossos jovens.
E por último, de referência, né, de livros e de filmes, eu indico também um filme chamado O Quarto de Jack. O Quarto de Jack é um filme que conta a história de uma mãe, de uma criança que passou 5 anos dentro de um cômodo de uma casa, onde o mundo dele, desde quando nasceu, era aquilo ali. O drama do filme, não vou contar aqui, vocês vão assistir, é legal, muito interessante. Fatos verídicos, fatos reais também esse filme, é muito comum isso acontecer em alguns países, de pessoas que são aprisionadas, e essa criança, depois que saiu para o mundo, fora daquele quarto, que ele imaginava que o mundo era aquilo, e ele, claro que depois ele foi se ressocializando, mas vocês vão ver no filme a dificuldade que ele tem. Por quê? A base já foi prejudicada. Então, para trabalhar uma base prejudicada, dá muito mais trabalho. É isso que a gente fala, gente. O homem é produto do meio, sim, na questão de valores, da formação. Você pode até ter problemas. Eu conheço pessoas que fez tudo isso que você disse, preservou os valores, disciplina, limite e tal, e teve problema. Legal, isso legal não, claro. Isso é fato, pode acontecer. São as exceções também, são as exceções inversas. Mas a regra, não. A regra é clara. Via de regra, investiu em bons valores, limites, educação, a grande chance de dar certo. Pessoas de bom caráter, resistente ao uso indevido de drogas e outros comportamentos desajustados que tira a paz da família e da sociedade. É claro que, como eu disse e repito, as exceções existem. Existem pessoas que podem transformar o meio depois do seu conhecimento, do seu estudo, do seu aprimoramento. Porém, ele precisa trabalhar isso nele, preparar e fortalecer. Porém, todavia, contudo, entretanto, a base é essencial. Você tendo uma boa base, você pode até ter problema, como a gente diz, né? Você pode até cair, mas você cai de joelhos. Fica muito mais fácil levantar. Mas quando você não tem uma boa base para você cair, se arrebentar e se enveredar pelo mundo do crime, da droga e de outros comportamentos desajustados, é um tirinho de espingarda, né? É um estalo de dedos. Ok, pessoal? Então esse era o recado que eu queria dar para vocês. Essa era a mensagem hoje sobre que o homem é produto do meio. É por isso que eu acredito sim que o homem é produto do meio em que vive e por isso nós precisamos investir na educação, na prevenção, fazer da prevenção primária. Eu acredito muito que os pais precisam ter um modelo de uma escola de pais. Uma escola de pais. De como é que a gente fazer para educar e formar os nossos filhos. A sociedade precisa hoje sim de uma escola de pais para formação e educação, porque o homem sim é produto do meio em que vive. Ok? Um grande abraço a todos. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Vou deixar o e-mail aqui, ó, assuntosdefamilia13@gmail.com, assuntosdefamilia13@gmail.com, e manda seu e-mail. Se você também quiser o livro, fazer alguma pergunta, manda seu e-mail que eu te darei mais detalhes de como adquirir essa obra. E ajude-nos aí com o canal, compartilhando, divulgando para as famílias, grupos de qual você faz parte. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!